Quem aqui gosta de ser amado? Ok, nós vamos falar de amor nessa manhã, mas nós vamos falar de amar. Eu sei que é muito delicioso falar de amor, difícil é viver isso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num dos textos bíblicos que particularmente eu acho mais difícil de levar a sério, ou melhor, de cumprir a risca, que é Filipenses capítulo 2, o verso de número 4. Filipenses capítulo 2. Amém? Filipenses 2, o verso 4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Repita comigo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Feche seus olhos e vamos orar nessa manhã. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar pela oportunidade, pela graça que nos é dada, de estarmos aqui em vida, te louvando, cultuando ao teu santo nome. Pai, eu oro pedindo para que a tua palavra pregada nessa manhã possa cumprir com os seus propósitos. Eu oro pedindo para que o teu Espírito Santo esteja entre nós e em nós neste momento, de forma que a tua palavra possa produzir em nossos corações. Pai, leve os nossos pensamentos ao teu santo trono e que nada nos roube desse tempo. Nós estamos aqui porque o Senhor desejou falar conosco nesta manhã. E é por isso que nós estamos aqui e cremos nisso. Abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, falar de amor nos dias em que nós vivemos continua sendo tão bonito quanto no passado, mas talvez mais difícil do que no passado. Mas é importante nós falarmos disso. Nós vivemos numa geração onde as pessoas são extremamente egoístas. Nós facilmente sempre optamos pela primeira opção. Qual que é a primeira opção? Eu. Se nós fomos sinceros essa manhã conosco mesmo, a primeira opção sempre vai ser eu. O pastor, acho que foi o pastor que leu o livro, ele compartilhava conosco há um tempo atrás, e o nome do livro chama Eu Sou o Terceiro, né? E o título desse livro já é muito forte. Poxa, eu sou o terceiro, eu não sou nem o segundo. Eu sou o terceiro, né? O segundo já ninguém lembra. Você perguntar quem foi o segundo colocado na Copa do Mundo de 2006, ninguém lembra. Vai lembrar de quem foi o campeão, que, se eu não me falha a memória, foi a Itália. Mas o segundo foi a Itália. A Itália ganhou da França com uma cabeçada do Zidane. Ah, o pastor tentou me... Mas, enfim, vamos lá. As pessoas não lembram do segundo, e nós queremos ser lembrados. Mas eu queria te chamar a atenção nessa manhã e fazer com que, e oro para que Deus faça com que você saia deste lugar, aprendendo a lembrar das outras pessoas, e não apenas querer ser lembrado. Amém? E eu quero falar de 4 fatores que têm refletido nesse esfriamento das pessoas, nesse distanciamento das pessoas, e nessa falta de amor de um para com o outro entre as pessoas. E o primeiro, eu acho que não dá para a gente começar por outro lado, é a falta de relacionamento com Deus. O distanciamento da nossa geração, da pessoa de Cristo Jesus, o distanciamento da nossa geração do Evangelho e da cruz tem feito com que o esfriamento tome conta dos nossos corações e de corações de irmãos que estão talvez essa manhã assentados na cadeira, na igreja, ouvindo eu falar nessa manhã. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a gente vai usar muito Filipenses, embora fale-se de alegria, alguns aspectos de amor nessa carta. Filipenses capítulo 2, o verso 1. Filipenses, capítulo 2, o verso 1. Amém? Amém? Obrigado, sim, você me ajuda muito. Vamos lá. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Mas como que Paulo começa o versículo? Se por estarmos na onde? No seu cônjuge, filiado a alguma igreja,
se por estarmos em Cristo. E aí ele começa a falar, nós temos motivação, amor, a comunhão do Espírito e profunda afeição e compaixão. Note, se por estarmos em Cristo. Meu irmão, se o seu coração está frio, se você tem vivido com indiferença com relação ao próximo, seu coração está distante do Senhor. Porque Paulo fala que se nós estamos nele, nós temos força, capacidade, graça dada pelo próprio Deus para a gente exercer o amor, a compaixão, a misericórdia e o perdão. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, o verso de número 5. Eu costumo usar muito esse versículo quando eu falo acerca de amor, de perdão. Enquanto você acha aqui, eu vou falando um exemplo, uma situação que aconteceu comigo uma vez. Romanos capítulo 5, verso de número 5. Eu já citei isso aqui em algumas oportunidades. Uma vez eu estava aconselhando um jovem, crente, e desculpa a expressão, crente velho de igreja. Crente velho de igreja. Não estou falando de alguém que começou o curso de integração, ou deu nome para batizar semana passada, não. Eu estou falando de alguém que, um dinossauro, vamos assim dizer, dentro da igreja. E aí ele falava de alguns problemas que ele tem com a mãe dele. Ele falava assim, Clóvis, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. E aí ele começava, eu não consigo aquilo, eu não consigo isso. E aí o Espírito Santo me trouxe esse texto na memória. E a partir dali eu comecei a falar com ele. Romanos capítulo 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do que Ele nos concedeu. Quando o Senhor te concedeu o Espírito Santo? Quando o Senhor te concedeu o Espírito Santo? No momento em que você nasceu de novo? Amém? Então, olha aqui, desde o momento em que você nasceu de novo, você tem totais condições de amar, de perdoar e de exercer misericórdia a qualquer pessoa e a qualquer tipo de situação. Porque o texto bíblico fala que Deus derramou em nós o teu amor por meio do teu Espírito Santo. A questão é, o quanto eu ainda sou guiado pelas emoções e o quanto eu sou guiado pela pessoa do Espírito Santo que me habita. Todos nós temos, e o pastor sempre ensinou isso para a gente. Todo crente, ele é habitado pelo Espírito Santo. Ele precisa também ser o quê? Presidido pela pessoa do Espírito Santo. E o amor de Deus é um amor sacrificial. Vocês concordam comigo? O amor doador, o amor zeloso, o amor que se interessa, um amor que perdoa e um amor que restaura. Todas essas características do amor devem ser encontradas no crente. E o mesmo autor de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele se coloca como alguém que tem essas características. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro o verso 23 e o verso 24. Filipenses, capítulo 1, 23 e 24. Amém? Filipenses 1, 23 e 24 diz assim, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha, Paulo está numa situação em que ele é sincero. Parte de mim quer estar com Cristo na glória, e o camarada que disse isso é o mesmo que vai dizer na mesma carta que o morrer em Cristo é lucro. E ele diz assim, olha, uma parte de mim quer estar com Jesus, mas a outra parte entende que é necessário que eu fique com vocês. Aí ele diz uma coisa interessante, que eu fique com vocês no corpo. O que Paulo tinha em mente quando ele fala assim, ó, que eu permaneça no corpo? Paulo sabia, meus irmãos, que quando ele estivesse aqui fazendo a obra do Senhor, ele iria correr perigo de vida, naufrágio, açoite, apedrejamento e tantas outras coisas, mas ainda assim, sabendo que ele iria sofrer no corpo, ele entende que era necessário que ele ficasse aqui, em motivo de algumas pessoas, em função de outras pessoas. E que parte do amor de Deus nós podemos ver nessa decisão de Paulo? Um amor sacrificial. Agora, olha o que o mesmo apóstolo vai dizer no versículo 8, do primeiro capítulo de Filipenses. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, ó, eu amo vocês como Cristo amou. E a evidência que no verso 23 e 24, ele está se sacrificando pelo povo, como o Senhor se sacrificou por nós. E aí ele vai dizer assim, ó, Deus é minha testemunha. Nada do que eu estou falando aqui é lorota. Deus é testemunha de que eu amo vocês. Agora,
o camarada que disse isso, que se propôs a sofrer, que se deixou de lado para viver em função do outro, é o mesmo cara que vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, o verso 20, não precisa abrir: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Primeiro fator que causa esfriamento: o distanciamento do nosso Deus. Pergunte para quem está do seu lado: como está o seu relacionamento com Deus? Esse é o primeiro motivo do esfriamento e do desinteresse pelo próximo, o distanciamento da pessoa de Cristo Jesus. Segundo fator, o apego excessivo a si mesmo. Filipenses capítulo 2, o versos 5 e 8, vamos acompanhar a leitura do texto. Filipenses capítulo 2, versos 5 e o verso 8. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Note, o texto bíblico fala de um momento em que Jesus esvaziou-se de si mesmo. E de onde que surge o egoísmo? O egoísmo surge do apego excessivo a si mesmo. E eu quero dar um exemplo aqui. Está aqui o Rafael, me olhando. Suponhamos que na semana que vem, na próxima segunda-feira, o Rafael tinha um exame marcado, tinha que fazer uma check-up, um exame rotineiro. E aí ele estava sem moto, a moto havia quebrado e o carro estava com a esposa trabalhando. Mas ele combinou com o Thiago Bittencourt, que o Thiago Bittencourt iria levar ele no exame na segunda-feira. Tal horário, o Thiago ficou de passar lá para levar o Rafael no médico. Chegou tal horário, o que aconteceu? Por algum motivo, o Thiago falhou na missão. Esqueceu do Rafael ou assumiu algum outro compromisso. O que muito provavelmente vai passar pela cabeça do Rafael? Eu detesto depender de alguém. E quem não gosta de depender de alguém, meu irmão, tem que no mínimo se garantir. Você concorda comigo? Se eu não quero depender de ninguém, eu tenho que no mínimo me garantir. E aí o que o Rafael vai fazer? O Rafael, ele vai com todas as forças se apegar nele mesmo, porque depender do outro é ruim. Depender do outro, eu estou entregue na mão de outro. Como se nós já não dependêssemos de uma outra pessoa que é de Cristo Jesus, como se o controle da nossa vida já não estivesse já nas mãos de Cristo Jesus. E aí a pessoa começa o quê? Desenvolver esse apego excessivo. E meus irmãos, se você for uma pessoa muito cheia de si, não haverá no seu coração espaço para o próximo. Nós precisamos aprender, assim como Jesus, se esvaziar. Porque ele se esvaziou para conquistar a nossa salvação. E ninguém que está cheio de si consegue abraçar essa salvação. Amém? Fala de se esvaziar, né? As pessoas ficam, você precisa estar vazio de você mesmo. Não pode ter muito Diego dentro dele, não pode ter muita Morgana dentro dela, muito Gustavo. Não pode, meus irmãos, tem que haver espaço para o próximo. O que Jesus fez? Ele se esvaziou. E nós precisamos ter essa habilidade, assim como o nosso Senhor. E nós temos totais capacidades para isso, porque nós já vemos que a pessoa do Espírito Santo habita em nós, nos esvaziarmos de nós mesmos. Amém? Então, o segundo fator que causa esse esfriamento, o apego excessivo a si mesmo, o egoísmo. Terceiro fator, a ideia de que algumas pessoas são mais valiosas do que as outras. Você já percebeu como isso é muito comum na nossa sociedade? Eu contei esse exemplo terça-feira no Papo de Homens e vou contar de novo. O meu primeiro emprego foi um estágio que eu fiz lá no fórum, né, na VEC. E tinha um camarada lá que eu trabalhava junto com os escreventes, e ele era responsável por coordenar todo o setor ali, a vara de execuções criminais, a primeira e a segunda. E ele era um cara muito cheio de si. Ele era aquele cara muito arrogante, porque, afinal de contas, tinha uma posição, tinha alguns status, não baixava a cabeça para ninguém, era aquele cara que não sabia dar bom dia, obrigado, Deus te abençoe, vai com Deus. Deus te abençoe é coisa de crente, né? Se o camarada não for crente, é difícil a gente ouvir esse tipo de coisa. E eu me lembro de uma situação em que o juiz, que, se a gente for pensar em cargos, é uma pessoa que está acima dele,
chegou na VEC, lá onde nós trabalhávamos, para fazer determinada coisa, e aquele cara todo cheio de si, não pensou duas vezes. Ele literalmente se levantou da cadeira dele, que era a cadeira mais almofadada entre as que tinha lá, passou a mão na cadeira, olhou para o juiz e disse assim, ó, pode sentar aqui no meu lugar. E ficou o tempo inteiro em pé do lado do juiz, para que o juiz terminasse de fazer o que ele estava fazendo. O que passa pela cabeça de uma pessoa dessa? Vamos lá, gente. O fulano é mais valioso do que ciclano, não é verdade? Mas nós nos esquecemos de uma coisa muito simples que nós acabamos de ler, vamos assim dizer. Quantas pessoas existem na Terra hoje? Eu sempre ouvi falar que já são mais de 7 bilhões. Ok, maravilha, eu acredito nisso. São dados, pesquisas que as pessoas fazem por aí, né? Quem tem lá os registros lá dessas mais de 7 bilhões de pessoas, chegou a essa conclusão. Vamos lá. Quantas vezes Jesus encarnou? Quantas vezes Jesus veio à Terra, tomou a forma humana? Gente, é porque se expressa meio em dúvida. Vamos lá. Quantas vezes Jesus veio à Terra e encarnou-se? Uma vez. Mas você parou para prestar atenção aqui no texto que nós acabamos de ler de Filipenses capítulo 2, o verso 5 a 8, fala assim, ó, ele tornou-se homem, ele tomou a forma humana, tornando-se semelhante aos homens. Jesus não precisou vir mais de 7 bilhões de vezes para se igualar a todos os homens. Uma única vez que ele veio, a Bíblia fala que ele se igualou a todos os homens. E o que isso ensina? Que todos os homens são iguais. O valor das pessoas são iguais. A sua mulher, ela não é menos importante por ela ser mulher, muito pelo contrário. Todos nós temos o mesmo valor e nós precisamos entender. Nós somos muito fácil em... a nossa sociedade prega que é mais importante você ter do que você ser, não é verdade? Mas a Bíblia fala que Deus, ele está interessado no ser. E todo ser humano foi uma criatura feita pelo Senhor, a sua imagem e a sua semelhança. Logo, nós temos o mesmo valor diante dele. Filipenses capítulo 2, o verso 7, o verso 8. Vamos para lá rapidinho, só para a gente ler mais uma vez o texto. Filipenses capítulo 2, o verso 7 e 8. Você abriu a sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, diz assim, ó, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando a gente pega o carro e vai para o centro da cidade, não tem escapatória, é zona azul para tudo qualquer lado, não é verdade? Você não tem um lugar lá para você pagar lá, isso é uma dificuldade para você achar, mas na calçada ali, a guia é pintada de azul, né? Mas quando não tem área azul, ali ainda na redondeza, tem algumas pessoas que costumam ficar lá olhando o carro. Ô, senhor, posso olhar seu carro? Posso olhar seu carro, dona, moça? E eu me lembro de uma vez que eu estava de moto, não estava nem de carro, eu deixei a moto ali, né? E o rapaz lá do outro lado da rua gritou, posso dar uma olhada? E era muito rápido, e eu também estava ali, não era nem para mim, eu estava fazendo alguma coisa para outra pessoa, estava até sem dinheiro. Eu disse assim, olha, eu fui falar para ele, começou a passar aquele monte de carro, porque o sinal abriu. E aí ele não conseguia me ouvir. Aí eu fiquei do outro lado da rua, esperando os carros passar, o semáforo fechou e liberou para mim, atravessei a rua, falei assim, olha, eu não falei de lá, porque esse nem ia me ouvir, então eu vim aqui falar para você, não precisa olhar minha moto não, vai ser jogo rápido, coisa de 2 minutos, eu estou indo e estou voltando. Ele virou para mim e falou assim, ó, pode ficar tranquilo. Eu vou olhar a sua moto, depois você não vai precisar me dar 1 centavo sequer. Só o fato de você ter atravessado a rua e ter vindo aqui falar comigo, já ganhei o meu dia. Por quê? Ele estava muito acostumado a não ser notado. Eu não vou nem perguntar, mas... Aliás, eu vou perguntar, mas não precisa levantar a mão, tá? Quantos aqui nesse momento no semáforo levantam o vidro? Estou começando a ouvir alguns. Quantos aqui? E essas pessoas estão acostumadas. E aquele rapaz, ele se sentiu valorizado pelo fato de que eu fiz questão de atravessar a rua e falar pessoalmente com ele, de forma que ele me ouvisse. Ele se sentiu uma pessoa mais importante.
E nós precisamos cultivar, ok? Amém? Esse tipo de comportamento de valorizar as pessoas. E aqui, ainda falando sobre a valorização, eu gostaria de ferir um pouco o seu ego, ferir um pouco o seu orgulho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, perdão. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e o verso 29. Você já encontrou? Então, faz o seguinte, antes da gente ler o texto, vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, aperte o cinto aí. Você conferiu se ele apertou o cinto? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, 28 e 29. Posso ler? O texto diz assim, quem aqui foi escolhido por Deus? Então é para você que o texto está falando, tá bom? É para nós. Vamos lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. É de mim que o texto está falando. E é de você que o texto está falando. E às vezes, por algum motivo e nada se justifica, nós nos vemos numa posição mais elevada, vemos que há mais valor em mim do que no outro, e aí o texto fala que Deus escolheu as coisas que nada são, para reduzir aquelas que pensam ser alguma coisa em nada. Vou perguntar de novo, você é escolhido de Deus? Amém? É acerca da nossa pessoa que nós acabamos de ler. Por isso que eu disse que eu referi um pouco o seu orgulho nessa manhã. E aí lembro de uma outra coisa que o pastor uma vez ensinou para a gente, para nós. A humildade é muito mais forte do que o orgulho. Uma vez, numa reunião de liderança, o pastor falou assim, você já ouviu alguém chegar e falar assim, eu estou com minha humildade ferida? Você já ouviu alguém falar assim, eu estou com meu orgulho ferido? A humildade é muito mais forte do que o orgulho. Amém? Provérbios fala que a queda, o orgulho antecede a queda, a soberba antecede a desgraça. É isso que o texto de Provérbios nos ensina. 4 e último fator que nos causa esse esfriamento e essa falta de interesse pelo próximo. E esse é um fator que nós pouco paramos para refletir acerca desse fator. A nossa falha em desenvolver a nossa salvação. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? Quem aqui está desenvolvendo a sua salvação em Cristo Jesus? Diminuiu o número de amém? Ou é impressão minha? Vou tirar minhas dúvidas. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? Amém. Quem aqui está desenvolvendo a sua salvação? Amém. Parece que agora eu apertei o pessoal, né? Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa salvação. Eu nasci de novo num local, numa igreja, onde as pessoas falavam assim, olha, aqui é só um treinamento, lá no céu é que vai ser perfeito. E as pessoas usam isso para dizer que elas podem viver de qualquer jeito. Não, perfeito é só lá. Não, cantar no louvor não precisa ter voz boa, não. Qualquer um tendo boa vontade, o que hoje tem que aceitar. Porque perfeito vai ser só lá no céu. E isso é errado. Existem coisas que nós vamos viver lá na eternidade que nós precisamos desenvolver hoje, aqui, no tempo presente. E a nossa salvação é uma das coisas das quais nós precisamos desenvolver. Volta lá, por favor, em Filipenses, capítulo 2, o verso de número 12. Amém? O texto diz assim, Filipenses, capítulo 2, o verso 12. Assim, meus amados, como sempre vos obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Nós precisamos colocar em ação, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Isso fala do tempo presente.
Isso fala do momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, porque a nossa salvação, ela é um ponto específico da nossa vida. O momento em que Cristo te encontrou, o momento que a graça dele o alcançou, mas ela também era uma trajetória. A nossa salvação fala de um momento de encontro que nós tivemos com o Senhor, mas também fala de uma trajetória que nós estamos caminhando com o Senhor. E essa trajetória se dá também se dá nesse tempo presente. Nós já hoje caminhamos com o Senhor. Nós já hoje precisamos, e na verdade isso precisa ser feito hoje, desenvolver a nossa salvação. Meu irmão, não é legal você ainda ter os mesmos erros daqueles do começo que você caminhava com Jesus. Falar de desenvolver a nossa salvação é falar de se amadurecer. Tem crente que às vezes está dentro da igreja, mas gente, tudo se decide pelo emocional. Ouviu toda a série do Fabrício na escola bíblica, de dinheiro, poder e sexo, e ouviu todas as séries na escola bíblica sobre as seitas e religiões, mas ainda decide pelo emocional. Eu não estou sentindo, eu não quero fazer. E a nossa salvação? Como que a gente desenvolve isso? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você vai sair deste lugar hoje? Fala para ele, faz uma pergunta. Você vai sair deste lugar hoje comprometido em desenvolver a sua salvação? E não olhe para mim sem que ele te responda. Seja sim ou não. Amém? Vamos desenvolver a nossa salvação? Então vamos lá, eu elenquei aqui, é óbvio que tem outras maneiras, mas eu apenas tirei duas, né? Primeiro, como desenvolver a nossa salvação? 1 Pedro capítulo 1, o verso 22, abre a sua Bíblia lá. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. No momento em que nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito de Deus. E junto com o Espírito de Deus, nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus foi derramado em nós. E nós precisamos desenvolver ou nos aperfeiçoar nesse amor. Nós precisamos desenvolver o amor de Deus em nós, o amor para Deus e o amor para o próximo. E o texto de 1 Pedro 1, 22 diz assim: agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o quê? Fraternal, e a minha versão vai dizer amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo coração. Agora que vocês se purificaram, agora que vocês se lavaram pela obediência da verdade. Meu irmão, quando a gente vem para Cristo, tem muita tranqueira no nosso coração. Tranqueira que eu falo, tranqueira que é tradição familiar. Talvez como eu, você chegou na igreja, conheceu Jesus, no momento em que você conheceu a Jesus, várias maldições familiares quebrou-se em você, para a glória de Deus, pelo sangue de Cristo. Amém? Tranqueiras da nossa cultura, do mundo em que nós vivemos hoje, e nós precisamos o quê? Nos lavar. E eu ia falar cadê as irmãs, mas não vou falar cadê as irmãs não, vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui já lavou o quintal de casa? Quem aqui já lavou o quintal com água forte e com água fraca? Você prefere lavar com água forte ou com água fraca? Com água em abundância, na verdade. Se eu ficar com a mangueirinha lá, água fraca, agora se eu vir com um balde e jogar, é muito mais fácil, não é? Quando a Bíblia fala assim, ó, agora vocês precisam se lavar pela obediência à verdade, olha isso aqui, precisa ser algo em abundância. Não pode ser só no domingo. A comunhão, a nossa relação com isso aqui precisa ser algo diário. Eu fiz um desafio com os adolescentes essa semana na célula. Nós separamos o versículo de memorização, que está lá no livro, na lição. Fiz eles escreverem no papel e falei assim, ó, vocês vão até a semana que vem andar com esse papel no bolso. Vocês vão estar lá na escola, deu uma brecha, vocês vão abrir o papel, vocês vão ler o versículo, vocês vão a semana inteira. E semana que vem eu quero chegar aqui, nego falando de cor salteado. Nós precisamos nos colocar diante disso aqui e nos desgastar em aprender isso daqui, em viver isso daqui. E quando eu falo isso aqui, eu não estou querendo menosprezar, porque isso aqui é a palavra de Deus. Eu lembro de um vídeo do Paul Washer, e ele falava assim, olha, leia a Bíblia toda, o que você não entender, marque.
Chegou no último capítulo de Apocalipse, volta para o primeiro de Gênesis. E vai lendo, e você vai ver que quanto mais você lê, aquelas dúvidas que você tinha na primeira leitura, na segunda leitura ou na terceira, conforme vai passando o tempo, conforme você vai lendo, elas vão ser respondidas. E nós desenvolvemos a nossa salvação, nós desenvolvemos o amor de Deus que já nos foi dado pelo Espírito Santo, quando nós nos lavamos, mas em abundância, na palavra de Deus. Amém? Vamos seguir. Segundo, deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Eu já disse aqui que nós precisamos nos esvaziar, porque se nós não nos esvaziarmos, não vai ser o Senhor que vai aparecer. Lembra da canção que nós cantávamos na igreja? Lindo, durante o tempo foi o hino nacional da igreja, que Ele cresça e que eu diminua. E meus irmãos, se nós não nos diminuirmos, se a gente não nos reduzirmos e deixar que o Espírito de Deus guie a nossa vida, não vai rolar. Precisa ter menos espaço, até para as nossas razões. Tem um texto em Eclesiastes capítulo 11, o verso 9, esse também fala a memória. É um texto, um versículo que fala ao jovem, fala assim, siga o seu coração por onde ele mandar, até onde as suas vistas alcançar, mas saiba que por todas essas coisas, Deus os trará a julgamento. Um dia nós iremos prestar contas. E, meu irmão, vai ser muito difícil para você prestar contas, se você chegar lá e falar assim, olha, eu segui o meu coração por onde ele me levou. Vai ser um pouco dolorido para você. Eu espero que naquele dia você fale assim, Deus, eu segui o teu Espírito por onde ele me levou. Eu ouvi a tua voz todas as vezes que o Senhor a mim falou. E ouvir a voz do Senhor, deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo, são maneiras de desenvolver a nossa salvação, porque o Espírito Santo é o agente de transformação em nós. Para encerrar, o último verso, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3. Eu espero que seja essa a referência. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18. O texto diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Isso é desenvolver a nossa salvação. Ser transformado na própria imagem do Senhor, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito de Deus é o agente de transformação em nós. Amém? Vamos recapitular então os 4 fatores de distanciamento, esfriamento. Primeiro, a falta de relacionamento com Deus. Segundo, o apego excessivo a si mesmo. Terceiro, a ideia de que algumas pessoas são mais valiosas do que outras. E quarto, a nossa falha em desenvolver a nossa salvação. Amém? Coloque-se de pé. O pessoal da mídia vai soltar uma canção. E talvez você conheça a canção, mas eu gostaria que você se colocasse diante de tudo aquilo que você ouviu nessa manhã, que é a palavra viva de Deus, que gera em nós vida, que gera em nós transformação, que gera em nós convicção das nossas falhas e dos nossos erros, e que você alinhasse o seu coração. Talvez no momento em que eu falava de amar, de perdoar, Satanás não perde tempo. Ele começou a colocar na sua mente, fulano fez isso, e você não merecia passar por isso. Olha, o seu amor por aquela pessoa se esfriou, mas ela deu todos os motivos para que isso acontecesse. Paulo tinha todos os motivos para desistir, mas ele não tinha o direito. Você pode ter todos os motivos para não amar alguém, mas olha aqui, você não tem o direito. Você não tem esse direito. Eu vou corrigir minha frase. Nós podemos ter, vamos incluir nessa, nós podemos ter todos os motivos para não exercer compaixão, misericórdia, amor e perdão para alguém, mas nós não temos o direito, porque foi tudo isso que nós recebemos da parte de Deus. Amém?